Bem-vindos! Quem se conhece, cresce. O seu podcast iluminado. Hoje com uma iluminada para as iluminadas. Você quer entender por quê? Mas para nós também, né, Davi? Claro, todos somos iluminados. Todos somos iluminados. E todo mundo fala que uma mulher iluminada numa casa leva a família para lugares extraordinários. Sim ou não? Com certeza. É? Cadê a Letícia? Ela tá aí para escutar a gente? Hoje ela tá na academia. Então tá bom. Em primeiro lugar, gostaria muito de pedir você para nos seguir aqui, para a gente trazer mais pessoas maravilhosas, igual essa convidada aqui de hoje. Beleza? Só digitar lá no YouTube, Quem Se Conhece Cresce, primeiro canal que vai aparecer, você segue a gente lá. Beleza? Então hoje eu tô aqui, eu vou ler um pouco do que tem aqui nessa biografia dela. E ela, pô, mas como que você me achou? Eu falei assim, ó, quando a fruta é boa, é do bem, os ventos levam isso para vários lugares, né? E aí a gente conhece pessoas extraordinárias em comum. Ela é mentora de mulheres, escritora, mestre, fundadora do chá, que eu não sei o que é, também não procurei, porque você vai falar aqui. Fundadora do chá, viu? No RH é chá, é conhecimento, habilidade e atitude, mas eu quero que você me fale o que é o seu. E ó que legal essa frase dela aqui, Davi. Psicanalista, cuidar, não. Ah, tá aqui embaixo. Aí, eu sou um cavalo mesmo, pra não falar o outro bichinho lá, né? Cuidar, habilitar e aperfeiçoar. Agora que eu me toquei, tá vendo? Você trouxe mulheres em Deus. Pegou, Davizeira? Forte, né? Forte. É crente, né? Crente, forte. Esse é crente. Então vamos lá. Carla Martins, bem-vinda. Obrigado pelo aceite. Muito feliz de estar aqui. Carla Martins, que ela tem uma agenda aí muito, né, disputada, mas ela tirou um tempinho para falar aqui conosco. A gente falar de mulheres, de liderança, de Deus, né, para essa turma que está escutando a gente. Fala um pouco aí quem é a Carla para quem não te conhece, mas já deveria te conhecer. Gente, primeiramente, muito feliz de estar aqui. Obrigado. Foi aqui um prazer, né, esse convite. É um convite inusitado. Eu perguntei, como é que você me conhece, né? E ele disse... Não, mas sabe o que eu achei bacana em você? Quando eu te abordei lá no Instagram, você já aceitou. E depois que você foi, eu achei você assim, com o coração tão aberto. Eu falei, cara, que você não me conhecia. Aí eu te abordei, falei, vamos, tal. Aí a gente organizando sua agenda. Só difícil foi essa agenda, não, né? mas tá tudo certo. Nós estamos aqui para isso, né, Davi? Então, vamos lá. Quem é a Carla Martins, né? Você já sabe ali do chá, né? Eu falei, ele vai descobrir já já. Mas eu estou aqui nesse tempo construindo um tempo com Deus, né? Eu vim de um mundo corporativo. Olha! 30 anos, né, de trabalho na indústria farmacêutica. Que legal! 13 anos como executiva de negócio. Legal. E você não sabia, mas Adorei. eu sou... a minha formação acadêmica é de administração, mas a minha parte mesmo era gestão de pessoas e ambiente de negócios, que é a minha formação. Acredito, tá vendo? Eu era de RH. Eu falei, gente, tem tanta coisa em comum, porque eu comecei a sondar você ali, né? Ama academia, com a esposa, eu vejo você, esporte. seu marido. Meu marido ama. Só não também. sabia da moto, que eu não vi, mas vocês treinando. Sabe, eu até te falar isso e falar, qual que é o nome dele? Aldo. E o Aldo e você tem algumas fotos dos lugares que vocês vão. Eu falei, gente, algumas fotos. Que paz e algumas fotos. Que energia. Né, assim. Do sorriso. Uma coisa que eu queria te falar. Vocês estão presentes ali naquele lugar, né? Eu falei, gente, tá vendo aqui? Inteiro. Eu falei, cara, isso aqui representa tanto que é a força da família, né? Que tá aí, ó, né? Quem se conhece, cresce. Mas 4 anos atrás, no auge da minha carreira como executiva, eu tinha um propósito. E aí, quando eu cheguei no auge, fiquei 4 anos como executiva de uma indústria farmacêutica, montei uma unidade aqui, que é a União Química. Mentira. E 4 anos atrás, Deus me pediu para deixar tudo, para estar com Ele. Mas a gente nunca desperdiça o tempo de liderar, né? Sim. Porque liderança está em nós. E eu
falo que nós fomos chamadas para liderar. Então, eu falo para a mulher, o cuidar, habilitar e aperfeiçoar mulheres em Deus é um projeto que nasceu do lar, na minha casa, porque eu acredito que o primeiro chamado da mulher, né, depois dela entender da sua filiação, é a sua casa. Então, eu acredito nisso. Você fala a casa dela, o lar, né? Lar, porque eu ensino mulheres na mesa. Então, embora eu ministre muito, embora eu faça muita palestra, eu sou mentora, mas o meu alvo, o meu foco é falar para as mulheres a respeito da mesa, que é o altar do lar. É isso que eu ia falar para você explicar, porque tem umas pessoas que não... Eu era católico. Sério? 40 anos de igreja católica, e aí um grande amigo meu, não que eu afastei de Cristo, né? Mas as viagens, eu não morava aqui, aí eu afastei do templo e igreja, né? Desse ambiente. Desse ambiente, mas sempre, né? Fazendo, rezando, né? E as questões de católico, vez ou outra eu ia na missa e tudo mais. Aí um amigo, grande amigo, pô, vamos na igreja, evangélica, né? E eu nunca tinha ido. Foi, cara, e eu não vou. Resistente. Não vou. Mas às vezes era a agenda, eu falava, não. E aí eu fui, pô, gostei desse negócio. O louvor é um pouco diferente, né? E eu sou muito agitado, e aí me pegou. Aí me apresentaram aonde eu tô hoje lá, falou, ó, não é desse amigo. Aí me falaram da Family. Eu falei, vai nessa daqui, eu não conheço todas, né? Então claro. Nem tem como. Mas eu batizei em dezembro. Já tem 2 anos que eu frequento. Mas é recente, né? Batizei em dezembro. Mas, pô, porque lá? Me falaram de lá. Como eu gosto de ler, tem um livro e tal, ó, é uma comunidade, né? Não, mas como uma pessoa falou que falou que era da palavra, mas não lembro como que a pessoa me explicou. Falou, lá é uma igreja de palavra. E eu não entendia, né? Os jargões, né? Do crente, né? Foi, cara, por isso você fala, você tá falando mesa, algumas coisas eu já sei, né? O vaso, não sei o quê, o varão, né? Eu falei, pô, agora eu já tô sabendo. Mas aí, pô, é da palavra. Eu falei, que palavra? A Bíblia. Então fala. Mas lá a gente fala a palavra. Entendi. Mas como assim? Não, lá pode ter uma ou outra profecia, um ou outro momento que fala em línguas e tudo, palavra, mas é a palavra. Aí quando eu fui, eu falei, opa. Você entendeu? Entendi e gostei. Eu falei, é isso. Por quê? Porque eu gosto de ler. Um prumo, né? Isso. Tinha um prumo. Gostei disso. Um prumo. E eu vou explicar um pouquinho para quem não conhece essa linguagem, né? Eu vim desse mundo corporativo e eu trabalhava com 32 homens. Só que a gente entende que nesse mercado, né, que é um mercado de KPIs, de indicadores, a pressão é muito grande. E eu decidi ser mãe de 5. Eu não queria 1, 2... De 5 o quê? Cachorro? Filhos. Que filho de quê, mulher? Filhos meus. Eu decidi, eu falei, eu amo família. Então, eu vi os meninos ali. Nossa, eu falei, deve ser sobrinho. Não, tem uma foto que vocês mal couberam. São tinha meus filhos todos e os meus genros, porque 2 das minhas meninas são casadas, então tenho 2 genros. Já sou vó de 2, porque a minha filha mais velha está grávida da Clara, tenho a Maria, que vai fazer 3 anos. Então, nessa dinâmica da maternidade, eu não queria abrir mão de ser mãe, de família. Então, eu sempre trabalhei no mundo corporativo e talvez algumas mulheres vão se identificar aqui. Porque é possível. Mas você precisa se conhecer. Você precisa saber o seu chamado, identificar o seu propósito. Então, no mundo corporativo, a gente fala muito sobre missão, visão, valores. E eu gosto muito de falar, a visão é para quem? A missão é como, né? E os valores é o que eu não vou quebrar. Então, eu olhava para Deus, eu olhava para o Senhor. E eu tinha um desejo no meu coração, eu tinha uma missão de liderar, porque eu gostava. Eu tenho o meu temperamento, né? Eu sou colérica com sanguínea ali. É um negócio meio... explosão. Mas como eu sou do I ali, do influente, eu sou relacional. Então, eu amava a liderança. Eu acredito nela, porque a liderança ela começou em nós antes do jardim. Então, não foi no Éden que não é a partir do momento que Deus disse, Adão, olha, isso aqui tudo é para você governar. Porque ele disse lá no Salmo 139 que antes da fundação do mundo,
Eu te chamei e te predestinei. Eu sou predestinada. Então, não tem como eu fugir de liderar, porque foi antes de todas as coisas. Então, está na minha essência. Então, essa essência de liderar um mundo corporativo, liderar uma casa, liderar nos filhos, está em nós. O problema é que, quando nós não temos a identidade firmada, a gente acaba acreditando em mentiras, que eu vou dizer que são, né, aquelas coisas, Sim. as crenças que nós vamos absorvendo pela experiência, pela nossa infância, enfim. E hoje aqui, né? O tempo E todo hoje nas é redes Instagram, sociais. né? Eu quero ser um modelo de uma Isso, coisa que eu não sou chamada para fazer. Então, eu decidi trabalhar, mas eu decidi ter uma família. Então, Perfeito. eu lembro que todo mundo queria casar e eu queria ter filhos. Todo mundo queria ser médico, advogado. Naquela época eram as profissões tradicionais. Eu queria casar e ter filho. Você é daqui de Goiânia? Eu sou daqui de Goiânia. Que massa. Então, eu sempre quis casar e ter filho. Pronto, isso era algo que era uma Tava convicção claro. minha. Mas eu queria também, como identidade, fazer algo na Terra, sabe? Eu tinha aquele negócio. Então, eu tinha... Mas você já sabia o quê? Então, não. Você só sentia que tinha Eu sentia que eu tinha um propósito. E eu sentia que esse propósito era uma marca. Eu queria deixar algo aqui. E olha que interessante, Leandro. As minhas filhas carregam a mesma coisa. Os meus filhos, todos eles. A minha filha é missionária, ela tem um orfanato fora daqui, Mentira, né, com gente. meu genro. A minha outra filha, ela hoje está em Brasília, no Senado. Então, ela é advogada política, com muita convicção. Que E eu legal. percebo que, desde o menor, eles têm algo, sabe? Que parece que foi transicionado. Você passou a sementinha certinho, né? Eu lancei essa semente, eu acreditava que ela ia cair em solo, em terra boa. Certo. Então, eu tinha isso. Então, eu fui trabalhar e eu tinha alvo. Eu sabia, eu brincava, né? Com 20 anos, 30, 40, 50, eu tinha algo em mim que eu tinha um projeto, um plano. Né? Muita gente não tem plano nenhum. Então, é uma pessoa que não sabe onde vai chegar, né? Qualquer lugar serve, qualquer lugar que ela está, tá bom. Mas eu queria chegar em alguns lugares, né? Então, eu falei, eu quero um dia ser executiva, eu quero chegar no topo, no Beleza. máximo que eu podia. E na indústria farmacêutica, para você chegar a esse lugar, é muito trabalho. Beleza. Então, eu sempre estava um passo à frente do meu tempo. E assim é hoje. Quando eu falo na via profética, eu sempre quero saber, eu sempre quero me posicionar antes que aconteça. Porque eu acredito muito que assim como você pensa em sua alma, assim é. Porque é Bíblia, né? Então, eu carrego isso em mim. Eu acho isso tão engraçado que às vezes tem uma turma que fica fazendo um monte de curso. E aí você falou, acho que você um pouco parecido. Ai, vamos fazer aqui. Tem uma linha do estudo da metafísica, ok? Mas tem. Não, pode escrever aqui, o que você pensar acontece, não sei o quê. Aí depois que você começa a estudar um pouco melhor a Bíblia, nossa, gente, isso aqui já está escrito, já tem 2000 anos. Tudo está lá. Todas as coisas e tudo que há está lá. Tá lá. Né? E aí eu brinco muito nos meus cursos corporativos que você não pode entrar na espiritualidade, porque você tem que respeitar o público. Eu falo... depois não vamos falar disso, tá? Vou colocar aqui uma memória. Eu falo assim, gente, eu poderia citar qualquer livro, mas eu decidi citar um único. Então, as minhas citações, elas não são de livros escritas humanas. Mas eu queria citar que um livro, e esse livro eu vou citar o tempo inteiro. Então, é uma escolha, né? Mas eu falo que a Bíblia está tudo lá. Tudo. E aí eu comecei. Quando eu cheguei no topo ali, eu alcancei aquele lugar, estava feliz. O Senhor falava ao meu coração, agora é hora de você trabalhar para mim. Então, eu cuidava... mas você já ia à igreja? Sim, Mas você não tinha um... Não, eu tive um encontro com Jesus com 15 anos e ali nunca mais eu saí daquele lugar. Não, sim, mas não é isso. Você já trabalhava... Ministério. Você tinha um ministério, então, alguma coisa? Eu não vou considerar um ministério. Hoje eu considero que eu tenho um ministério. Sim. Mas eu considero que eu levava mulheres para a mesa da minha casa. Então, eu tinha um café com palavra que começou eu estou com 51, no dia do meu aniversário, com 40 anos, eu coloquei 18 mulheres e naquele dia foi um marco.
Então, 11 anos atrás, eu comecei a fazer o Café com Palavras com 18 mulheres na minha casa. E aí foi crescendo ao ponto de eu não conseguir mais fazer em casa, nem numa cafeteria, nem num buffet. Né? Nós fizemos uma conferência agora gigantesca e ela não tem uma igreja por trás, um nome. É a Igreja de Cristo, é interdenominacional, tem católico que vai lá, por quê? É um senso evangelístico, porque nós não fomos feitas para dentro, fomos mas chamados para fora. É esse chamados para liderar, não, né? Então, o chamados para liderar eu vou falar um pouquinho agora com você. Então, não, mas esse aí então não é ele. Esse que você está falando aí. Não, esse era o Café com Palavras, há 11 anos. Então, eu fazia um Café com Palavras na mesa da minha casa, porque os meus avós são fundadores da Casa Goianita, aqui de Goiânia. Sei demais. E eu cresci... Eu comprei demais, nossa, que lugar. Eu cresci em louça. Lá, porque você nunca sai só com aquilo que você quer. E nunca... a gente fica abraçado. É. Então, eu fui criada em louça. Eu fui criada no meio da mesa. Minha avó, ela era uma mulher que colocou 13 netos para ensinar sobre como ser boas donas de casa, como cuidar dos seus filhos e amar os seus maridos. Tito 2:3-5. Só que na época, eu não sabia que a minha avó estava vivendo um processo bíblico da mulher virtuosa do Provérbio 31. Eu falo, eu morei na casa 31. Eu sei o que é a mulher virtuosa dessa casa. Então, a minha avó, ela não sabia que ela era... Eu vou ler tudo depois. Ela não sabia que ela era maior evangelística. Por quê? Ela pegou uma neta de 8 anos, sentou na mesa e ela não sabia que sem microfone, sem Instagram, ela ensinando coisas sobre mesa, casamento, filho, ela alcançaria o que tem hoje. Milhões, né? Porque a gente vai para uma live que tem 1000. Qual que é o nome dela? Leonilda, que era chamada de Yaya. Meu avô chamava ela de Yaya. Então, a Yaya era... Qual que foi o espaço geográfico? Qual foi o maior alcance dela? A cozinha, a sala, o quarto. Só que quando alguém sabe o que vai fazer, quando alguém conhece o propósito, quando alguém está na missão, o sopro de Deus vai longe. Então, isso que eu falo, a gente tem que sair dessa zona de eu quero fazer o que fulano está fazendo. Ou esperar ter algo perfeito, o melhor iPhone, o melhor microfone. Ela tinha uma panela, uma mesa, um talher. E ela tinha um pano de prato, que ela colocava no ombro. E ela sentava e dizia, ame o seu marido, cuide dos teus filhos, eles são recompensa, mas são herança de Deus, vocês vão devolver para o Senhor. Uau. Então, aquilo tudo, com 8 anos, eu lembro do meu prato, era um cuscuz. Não era um cuscuz que vocês estão acostumados, não, põe aguinha naquele... Não, era aquele cuscuz que tinha sardinha, corpado, né? Era quase uma refeição, um Era almoço. uma refeição bonita, né? Ela fala, nunca põe a mesa sem ser apresentável, porque você não põe a mesa para homens. Caraca, Colossenses 3:23, tudo que você fizer, faça de todo o teu coração, não para homens, mas para o Senhor, porque é dele a recompensa. Então, ela falou, não põe a mesa esperando o seu marido sentar. Põe a mesa porque Jesus já está lá. Porque a mesa é posta, ela não é imposta. Então, coloca a mesa todo dia, espera que temos um amigo, um conselheiro, Espírito Santo, que vai trazer seu marido. Então, para de brigar, para de fazer uma comunicação contrária, não fala, por que tá vendo? Eu ponho a mesa, você não senta. Deixa eu organizar. Foi hoje. Eu vi hoje, não sei se você postou hoje, você falando... Gente, olha aqui, eu tenho o meu batom no carro, o óculos no carro, não sei o que no carro. Foi ontem, mas eu vi hoje, subiu pra mim hoje. Da bagunça do carro. Da bagunça no carro. E aí, eu falei, opa. Aí eu parei, né, pra ouvir você tudinho, porque eu falo isso nos treinamentos ou nas palestras. Do quê? Como que tá seu carro? Como tá sua bolsa? Lembra do 5S, do mercado corporativo, claro. né, organização e tudo mais? Aí, em algumas palestras, eu falei assim, como é que tá o seu carro? Não tenho carro. Tudo bem. Como que tá o seu quarto? Que é o lugar sua mais gaveta, íntimo de você. Sua bolsa. Tem uma parede trincada, a cortina é antiga, seu travesseiro tá furado. Como que tá o seu quarto? Ou a organização do seu carro? Mas por quê? É a sua mente. É a mesma coisa, só tá repetindo. Aí você falou isso de uma forma tão clara, eu falei... Opa. Tá tudo dentro. Que é a mesma coisa que sua avó te ensinou. Agora eu tô sabendo. Aí nem foi livro, foi nada. Foi a Yaya que falou. A Yaya cara, sentou lá e falou. E eu tenho um livro, ela já tava te preparando, né? E minha avó era uma escritora. E ela fazia ali cadernos escritos, não tinha gráfica. Então
Ela deu vários. Eu tenho esse aqui, ó, olhando para dentro. Mentira. São partes dela. Pega aqui, dá dizer, qual que é Esse melhor? daí Não, é acho que tem que com ser a na minha minha. filha primogênita, mas tem a ver. Vocês vão Isso. conhecer a Leonilda aí, a vovó, Yaya. Aqui fala dela. Fala, claro. Né, que eu falo Lar, Cristo e Mesa. É um livro fininho, mas muito expressivo. Minha avó falava, A Ana Laura é pare. quem? Minha filha primogênita. Nós duas escrevemos para fazer uma homenagem à minha ela, avó. Dona Então, assim, tudo constrói, né? A gente constrói a realidade que a gente quer viver. Ela não vem, caiu do céu, né? E minha avó falava essa frase, me licença aqui só um minuto. Olha o que a minha avó falava, que está aqui essa, eu falo que Ai, é que sobre lindo, ela, né? gente. Ela falava assim, ó, só critique o mundo lá fora se sua casa estiver em perfeita ordem. Nossa. Então, aqui, ó, né? Homenagem à minha avó Leonilda por me ensinar que só podemos ajudar a limpar uma casa quando aprendemos a limpar a nossa. Eu emociono, eu choro, né? Porque é muito forte. Nós temos essa, né? Na minha casa, assim, essa cultura de deixar legado, porque legado é o que constrói dentro, herança é o que está fora. Herança vai acabar. Você consegue Né? repetir? Legado é aquilo que você constrói dentro. Herança é aquilo que você constrói fora. Herança é corruptível, vai passar. Eu brinco assim, ó. Se eu deixar um condomínio fechado para o meu filho no Alphaville hoje, que todo mundo quer um Alphaville. Se eu deixar uma BMW no carro, daqui 20 anos, o Alphaville não será mais o mais top. E nem essa BMW vai custar o que ela custou há 20 anos atrás. Mas aquilo que eu escrevi de história, né? Dentro deles vão só crescer e prosperar, né? Vai passar de descendência a descendência cada vez mais forte. Então, o mundo faz uma via contrária, né? E a gente acaba indo surfar nessa via contrária, né? Muitas vezes a gente esquece disso. A gente fica ali pensando que nós precisamos fazer algo extraordinário, mas o extraordinário começa onde? No ordinário. Se eu não começar no pequeno, Faz o simples bem feito. No pão e o peixe, eu nunca vou ver um milagre, né? Porque Jesus ali tinha 5.000 pessoas, homens, 5.000 homens. E as mulheres? Porque não contavam as mulheres, né? Nem as crianças. Mas ali ele diz, não desperde deles sem dar comida. Mas qual que era o foco, né? A crença limitante dos discípulos? Não tenho dinheiro. E não é essa, continua sendo a mesma. Não tenho uma mesa, não tenho condição, não tenho carro, não tenho dinheiro, não tenho um bom emprego, não tenho um marido. Mas Jesus estava dizendo, ei, nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre isso. Aí vem um menino que tinha uma mãe, porque era um menino. E eu falo que aquela lancheira tinha uma mãe. Tinha uma mulher por trás daquela lancheira, porque um menino trouxe pão e peixe. Eu tenho que ir para isso aqui para ele falou, serve, porque ele não tinha crença. Não tinha nada que limitasse a convicção. E aí a gente via, né, aqueles cestos, desculpa, todos cheios, né? Mas é isso. Então, voltando, então começou no Café com Palavra. Sim. Aí depois eu comecei a fazer o chá, que era o cuidar, habilitar e o aperfeiçoar. Por que saiu do café? Porque ele cresceu. Então, tinham 300 mulheres. Então, eu comecei a entender que havia um movimento, um propósito muito maior que eu, que não tinha a ver, não era sobre mim, era sobre o que Deus queria fazer através de mim. E aí eu percebi que eu comecei a liderar, mas eu não percebia. Então, era um outro tipo de liderança. Mas você continuou. Continuei. Você não percebeu, mas trabalhando no corporativo, cuidando de famílias, casamento, porque eu e meu marido temos um trato. Toda sexta, a gente tira o dia do namoro. Porque uma mulher que tem 5 filhos... Sexta? Toda sexta. Agora a gente mudou um pouquinho por causa das minhas viagens, mas era assim, ó, todos os meus amigos, mãe, parente, sabia que sexta-feira à noite podia chamar. Caiu o mundo. Não tinha como chamar nós dois. Então a gente tem esse trato para namorar, para beijar na boca. Sim. Sabe? Para sonhar, para fazer as coisas. E a gente tem uma viagem por ano, só nós dois. Eu vejo as fotos. Nossa, que e legal. assim, nós dois. Então, não tem trauma com as crianças não vão ter nenhum tipo de raiz de abandono, de rejeição, não. Porque é um trato. Papai, mamãe é um, vocês são flecha.
nós vamos lançar vocês. Então, a unidade é bom. só nós dois. Porque vai chegar um tempo que eu não vou conseguir mais segurar, né? Eles vão casar e eu preciso. E a Bíblia diz, né, que os filhos são flechas. Então, quando você entende que nós somos arqueiros, nós vamos separar. Não, peraí, isso aqui não está em mim, isso aqui está fora de mim, então eu vou lançar. E aí, o que a gente fazia? A gente começou a criar essas rotinas. Então, eu estou falando aqui sobre administração de tempo. Sim, eu tô pegando tudo. Rotinas, que é possível, porque às vezes uma mulher que está trabalhando fala, Carla, eu não consigo ter filho. Você falou isso no começo, até para ficar claro agora, né, quem está acompanhando até agora. Ela está explicando só, é possível. Aí você tem que fazer as suas escolhas e conseguir Balancear administrar pesos. isso. Profissão, mãe, mulher, esposa, né? Amante. Uhum. Amante do marido, né? Amante não no claro, sentido da amante é outra. Amante de estar ali com o marido, beijando na boca, como você falou. Isso. E cuidar de outras pessoas também. O homem cuida de outros homens, a mulher cuida de outras mulheres, né? De influenciar o mundo, que é o que eu achei maravilhoso, né? Posição de legado e herança. E aí o que aconteceu? O chá cresceu, o chá se tornou algo especial e virou academia de mulheres. Porque a academia de mulheres é para mulheres. Então, eu falo Perfeito. 100% para mulheres. Perfeito. Porque é um alvo, é um foco e a gente tem que saber, né? Então você, aqui no meio que aparece, você, mulher, esposa, namorada ou que quer um legendário, e você fica lá pedindo, aqui tem as legendárias, não é esse nome, mas incendiárias. Bora! Legendário, vamos fazer já os segura esse nome. Caraca, você é muito rápido. Aí, ó, tem as incendiárias. Mas é esse movimento aqui, né? Igual as pessoas falam lá do Navros que vai subir hoje, que tem o P3, né, na FEM, que é esse Ministério de Hombridade. Tem o das mulheres, ó, Academia de Mulheres. Já fala agora aqui, ó. Onde que é seu Instagram? Isso, aqui, ó. Academia de Mulheres Academia _de Mulheres. Pronto. E o seu? O meu é Carla Cristina Martins, que é o meu pessoal. Pronto. Que aí você já sabe, só, pô, eu queria fazer esse movimento, tá aqui a Carla. E aí, o que acontece? A gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar Academia de Mulheres no Instagram em 2019. Pandemia. Nossa. Quando e como precisava, as mulheres, que eram nicho da minha tribo, profissionais, mercado corporativo, tiveram que voltar para casa, foi assustador. O que eu faço em casa? Como é que eu lido com isso? Nossa. Como eu vou para a cozinha? Cadê a minha empregada? Como é que eu crio meus filhos? Nesse tempo, eu comecei a abrir live. Porque eu aprendi isso com a minha avó, com a minha mãe. Eu já tô com umas 20 amigas que precisam conversar com você. Aí eu falei, vou para live. O que era live? Gente, eu não sabia que era live, não. Tinha noção o que era live. Online não existia. Eu fui para ensinar o quê? Mesa. Porque as mulheres ficaram assustadas. Porque quem criava os filhos? A babá. Ok? A secretária, a mãe, a mãe, né? A avó. Mas essa mãe estava ganhando o mundo. Ela estava conquistando o mercado corporativo. Só que ela colocou o coração para lá. E o coração tinha que estar aqui, na casa. Os braços e os pés estão lá fora. Mas o meu coração é dentro. Então, o coração não pode sair do lugar. O coração é casa, é lar. Porque lar não é teto, é afeto. Eu posso ter a minha casa mais maravilhosa e não ser lar nunca. Então, mas você sabia que... Eu tô entendendo para onde você tá indo. Mas tem... E no começo você fala assim, ó, a mulher ela tem que perceber e querer isso. Mas tem algumas que elas precisam da ajuda. Falam assim, não, você tem que fazer isso, mulher. Porque algumas... Porque você é muito... Algumas pessoas... Pô, você é psicólogo, tal, qual a abordagem? Eu falei, gente, tem várias abordagens. Eu uso muito a TCC, até pelo mercado corporativo. Mas eu gosto do Jung, tirando as questões né, espirituais dele, tudo. E o Jung falava muito dessa questão do peso das energias, né? Do masculino e do feminino, né? E não são todas, mas tem muitas mulheres que elas... Até não é culpa dela. Rede social, empoderamento, não sei o quê. E ela perde esse balanço dentro da casa. Nossa, e te ouvindo assim, foi, cara, tá vendo? Você pode se posicionar, você pode ser uma mulher líder, mas você tem o seu equilíbrio do feminino, né? E depois a gente volta para um podcast, porque nós estamos a geração das mulheres que castraram os homens.
Mas esse é um assunto No vasto para o próximo. No próximo. Tudo bem? Porque é um assunto que a gente precisa abordar. Porque é invisível, é camuflado. E elas precisam dessa ajuda. É velado, não é Aí normal. você fala assim, minha querida, tudo bem, você tá certo, mas tem Mas um elas jeito, estão sofrendo. Tá sofrendo porque ela tá fazendo de outra maneira. Porque ela tem E ela nem um talvez masculino queria. muito elevado, mas ela tem a feminilidade castrada Isso, também. é. Né? Porque não é, gente, feminino não é a sua saia. Por favor. Não é seu cabelo comprido, não é seu batom. Feminino é dentro. É a sensibilidade, né? É a fragilidade de parir um filho. Porque eu falo, peraí, bora falar que uma mulher é frágil até ela parir. Aí eu quero te falar que a fragilidade é a força, né? Que é dela, que é entregue para ela. Porque olha só para a gente lembrar disso. Você nasceu do pó, mas eu nasci a partir de você. Você foi pó da terra, mas eu fui tirada do seu osso. Osso é o quê? Osso é força, estrutura. Você nasceu do pó, mas eu não. Eu sou a estrutura. Mas eu não sou estrutura de um lugar qualquer, Leandro. Eu sou arrancada de uma parte sua que eu conheço bem, que é da costela. Você sabe o que é costela? 2 anos atrás tinha um acidente, eu te falei, e eu quebrei minhas costelas. Quando eu estava na UTI, eu lembro dos médicos falando assim, ela quebrou as costelas, mas os órgãos vitais estão intactos. Significa que a mulher protege o órgão vital. O que é o órgão vital? É o marido, é o filho, é a casa, é o lar. Então me fala, você tirou uma lição. Fala da fragilidade aí para mim agora. Maravilhoso. Entende? Porque Muito muitas bem. vezes eu vou me quebrar para poder guardar minha casa. Quantas vezes eu me quebrei para proteger meu marido, meus filhos. Mas a função da costela é essa. Quebrar, mas manter seguro o que é vital. Mas o problema é a linha. É eu querer ser igual a um homem. E aonde tem 2 cabeças é uma anomalia. Um corpo com 2 cabeças é estranho. No mínimo, anomalia. Como que é Aquela... A estrutura do Deus, o homem, a mulher... Como que você lembra? Não tem uma estrutura? Tem. Acho que está na Bíblia. É que você falou Cabeça da cabeça. é o sacerdote. É. É o sacerdócio. A cabeça é o sacerdote. O homem é o sacerdote da casa. Né? Então, o que a mulher fez? Ela se ofendeu com o cargo de auxiliar. Porque exer significa auxiliar. E confundiram também a palavra e o significado, ou o exercer, do papel de ser submissa, né? Aí a mulher, eu vou ser escravo, vou ter que ficar lá engateando pro cara. Mas pro seu público aqui eu vou deixar uma chave. Quando você está falando de uma mulher no mundo corporativo, ela entende hierarquia. Talvez se eu pegar uma dona de casa, é mais difícil, né? Porque a complexidade do hierárquico, né? Do mundo, do ML, do mercado empresarial, é diferente. Quando a gente vai falar de hierarquia, auxiliar está onde? Lá embaixo. Quando eu pego uma mulher que lidera e ela fala, peraí, eu fui chamada para quê? Para ser auxiliar, para com isso. Eu quase sou CEO da minha casa. Mas eu quero te contar uma coisa, uma chave para você que está aí, que talvez está pegando essa auxiliar e traduzindo para um mercado corporativo, eu vou te falar. Exer. Deus vai dizer assim, vou fazer para você, Adão, uma exer. E a palavra exer é auxiliar. Não é gerente, não é diretora, não é CEO, é auxiliar. Só que a palavra auxiliar, ela vai aparecer 25 vezes na Bíblia. E todas as vezes está se referindo ao Espírito Santo. O Espírito, ele é o quê? Auxiliador. Ele nos auxilia. Ele é conselheiro. Ele é amigo. Então, o cargo de uma mulher, exer, é o que o Espírito faz em nós. Ela está para esse homem, para ser conselheira, para ser ajudadora, amiga, suporte. Ela não está atrás, ela está dentro, ela está junto, não tem como dividi-la. Então, quando as minhas alunas, né, entendem isso, elas param de pensar no auxiliador mercadológico, o do mundo, e ela entende
o espírito. Ela entende o encargo. Então eu falo que quem gera é o homem ou a mulher? É a mulher. Porque ela tem o quê? O útero. Então, um homem, meu marido me deu uma semente, eu devolvi o quê? Um filho. O meu marido me deu uma casa, mas eu devolvi o quê? Um lar. Entende o que passa aqui dentro de nós? Então, quando a gente entende isso, a gente muda completamente. A mente da gente não é mais a mesma, mas quem brifou foi o Senhor. Eu sou brifada pelo Espírito, eu sou empoderada, sim, pelo Espírito Santo. Eu lidero porque eu sou chamada, eu sou filha. E eu não sou filha de um Deus qualquer. Eu sou filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, eu sou realeza. Então, quando eu me porto, me visto, eu falo, eu penso como filha de um rei. Eu não sou escrava. Eu não lembro onde que eu li isso, Carla. Mas você copiou e colou. Você deve ter lido também. Eu não lembro. Acho que não foi na Bíblia. Mas se tiver, que os soldados romanos, Jesus com aquelas vestes, né? Nem lembro como que era o nome daquele vestidão dele lá, sandália de couro, né? Rasteirinha, pá. E aí, mas quando perguntavam para os soldados romanos, pô, mas como que é o cara? Né? E perguntavam, cara, ele é um rei. Ele é o rei mesmo. Ele é brabo. No sentido do governante mesmo, que ele chegava, mas com as vestes simples, postura de rei, de governante. Linguagem de rei. E eu falei, cara, só um rei pode lavar os pés de um traidor. Uma escrava não faria isso. Entende? Porque ele não precisava de nada. Ele tinha tudo, né? O escravo, ele quer recompensa. Não, mas o filho já ele recebeu. Por igual, quando você fala de identidade, né? Eu também gosto muito. E ele tratou ele igual até o final. Eu falei, cara, você vai me trair, mas eu não vou mudar quem eu sou por você. Eu continuo sendo esse. Vim aqui. Esse sou eu. Esse sou eu. Não é? Que é o que você começou o podcast falando isso. Isso, gente. Jesus, ele é o maior líder. Ele é o maior coaching. Tudo começou nele e tudo vai terminar nele. Então não tem. Qual que é o seu alvo? Quem que você se inspira? Quem te dá destino? Jesus. Eu não tenho referências humanas. Eu olho para Jesus porque ele veio como homem para ser referência. E aí vou chegar nos chamadas, né? Então, eu vim nesse trabalho, aí nasceu a Academia de Mulheres, nasceu as lives, nasceu todos os meus cursos, porque eu tenho vários, e nasceu... A gente não pode deixar, tem vários, mas tem um que eu acho que não foi Reels, foi um story seu, que eu agora estou te acompanhando e vejo tudo, e aí você falou... Ai, meu Deus, eu perdi... Mas assim, na psicologia e no mercado corporativo, você que também passou por isso, tem a famosa síndrome do impostor. Não é só mercado corporativo. Que é o curso da impostora que você está falando. Você tem um curso? Tenho. Isso. A impostora. Não lembro. Então é isso. Então o curso é esse. Por quê? Porque independente do mercado corporativo, muitas pessoas têm o poder de fazer alguma coisa. Não, mas eu não sou capaz. Eu não posso. Eu falei, já sei o que é. Depois, não, então deixa aqui na memória pra gente não falar sobre isso. E ele foi um curso que não é cristão, né? Ele não foi, assim, moldado pro cristão. Inclusive, levou no aeroporto, né? Bem. Porque é isso, temos impostores, né? Não, mas vai, não chama, só pra gente você não ir embora sem falar dele, que então, eu achei importante. Nasceu a Academia de Mulheres, as lives, e eu entendi a necessidade. Live é 1 hora. As pessoas iam embora, no outro dia estava lá. Eu faço live de segunda a quinta, 8h40. Toda segunda a quinta. Sexta é o meu dia, é o dia da Carla. Então, eu não faço nada. Que hora nada, que é a live? Não. Eu faço muita coisa importante. É 8h40. Segunda, terça, quarta e quinta. Muito bom. Então, tem lá 700 mulheres entrando nessa hora. Não, mas calma. Mas a live não é aberta. Não, a live normal, Instagram, todo dia. Segunda a quinta. Aberto pra... Quem quiser ver. A mulher que tá te assistindo aqui agora, ela entra amanhã, 8h40. Não, amanhã não, que é sexta. Não, é segunda-feira, terça, quarta e quinta. Toda segunda a quinta. Eu tô aberta. Lá. Aberta, gratuita, então, se você não livre. For lá assistir a Carla, você tá perdendo tempo. Maravilhosa. Não é nem remédio, você tá precisando tomar um choque. E nessa série, eu tô falando sobre guardando o coração, ensinando as mulheres como nós somos levadas a sentimento.
Ok? Sentimento. Nós somos sentimentos. E a próxima série é mente. Porque Batalha da Mente. A próxima série chama Batalha da Mente. Por quê? Assim como você pensa, assim é. Mas a Bíblia fala, sobre tudo que deve guardar, guarde o quê? O coração. Porque é dele que procede as saídas da vida. Então, se uma mulher, ela só é o que ela sente, ela está arruinada. Porque hoje eu sinto vontade de orar, amanhã não. Hoje eu sinto que eu preciso disso, amanhã não. Então, eu não vivo sobre o sentimento. Eu vivo sobre decisões pautadas na lógica, na mente, naquilo que é certo. Entendi. Entendeu? Então, eu trouxe todas as mulheres para saber, vamos governar seu sentimento? Porque nem tudo que eu sinto é real. Porque tem muita coisa que eu sinto que não é meu. E é muito passageiro, como você falou. Hoje eu tô com raivinha, amanhã não tô mais. E a emoção, ela não é uma inimiga, é uma aliada. Mas como que eu posso... Deus fez 5, né? Só uma é positiva. O resto, se eu for pensar, é negativo. Né? Então, qual é o sinal que Deus quis me dar? Governa sobre ela. Lidera sobre o medo. Lidera sobre tudo isso que hoje, sobre a tristeza. Porque hoje eu estou triste, então eu não vou trabalhar? Eu estou triste, então hoje eu não vou relacionar? Hoje eu estou triste, então eu não vou trocar de roupa? Entendi. A emoção, a tristeza está lá. Mas o que você vai fazer? O que você vai fazer com medo? Porque medo não é ausência, né? Coragem não é ausência de medo, é enfrentamento. Eu vou enfrentar isso aqui. Eu vou decidir fazer o que eu posso fazer hoje. Amanhã eu faço mais um pouco e assim por diante. Então, aí eu comecei a pensar assim, peraí, não tem como essas mulheres estar lá comigo 1 hora, ir embora para casa e viver a vida, porque isso é informação, não é conhecimento, não colocava em prática. Aí eu abri um instituto. Então, eu tenho um instituto chamado I Am, que eu sou, que é meio que né? Mas é Instituto Acadêmico de Mulheres, que é o eu sou. Eu sou o quê? É o I am, né? Então eu fiz um trocadilho para dizer, eu sou, o que você é? Eu sou amada, eu sou abençoada, eu sou afortunada, eu sou cheia de Deus. Eu sou do meu pai. Então, o I am é o Instituto Acadêmico de Mulheres. E lá dentro eu tenho 500 cursos. 500. Então eu tenho... Verdade. Eu tenho 500 formações ali. Eu tenho porque imagina, eu comecei ele, né? Na verdade, eu comecei ele em 2022. Então, todos os meus cursos, eu fui colocando por série. Então, você quer saber quais são as 21 faces do orgulho? Tá lá. Eu quero cuidar da minha casa, do meu marido, de mesa. Então, tem todos esses cursos. E todo mês eu tenho uma série específica, que tem um e-book, que tem áudio, que tem aula. Então, eu tenho um produto perpétuo. Eu tenho um instituto, uma escola de ensino. Então, essas mulheres estão lá comigo, elas têm tarefas diárias, elas imprimem esse material, nós compartilhamos, eu entro toda semana numa aula secreta. E hoje, por exemplo, eu tenho uma aula falando sobre gatilhos emocionais. E foi uma aula fechada. Eu abri o link. Você já fez a aula? Não, vou fazer hoje às 20 horas. Eu e uma neurocientista, que é uma amiga, Paula Negrão. Aí é só para as alunas, né? Aí as alunas, elas estão lá dentro. E eu faço salas assim, que eu abro para o público. Aí o público amou, falou, entendi, gostei, quero mais. Vou para o instituto. Aí é o instituto. Então, começou o instituto. E do instituto nasceu o meu livro. Então, esse livro aqui, que é o último livro, que é o Chamadas, né? Eu não sei se está por aqui. Isso. Eu falo sobre liderança. O que eu estou contando aqui? Nossa, adorei a capa. Eu comecei a fazer terapia. Vamos lá. Eu sou pastora, então eu comecei a fazer gabinete pastoral, ouvir mulheres, ser conselheira. Um dia, eu conversando com uma mulher, eu só atendo mulher, o Espírito do Senhor soprou meu ouvido assim, 2 anos atrás. Não trate natural como espírito. Não trate caráter e valor como se fosse espiritualidade. Trata a alma. Isso não é espírito. Foi assim, a sala reverberou no meu ouvido. E eu nem tinha ideia do que era aquilo. E aí comecei a estudar.
Porque eu entendi que não dá para você espiritualizar aquilo que é valor. Caráter, decisão, Nossa. mudança de vida, de postura, calar a boca. Porque é fácil eu culpar o diabo. Difícil eu calar a boca. Entendeu? É fácil. Eu pôr culpa no diabo e nunca mudar atitude. Nunca ser diferente. Nunca decidir por fazer algo que realmente glorifique Deus na terra. E aí, eu comecei a estudar. Então, eu comecei a estudar. Aí, eu me formei em terapia. E aí, eu comecei a fazer alguns outros cursos. E eu percebi que a maior trava das mulheres em relação ao chamado e ao propósito dela estava diretamente ligada ao quê? Identidade. Você colocou isso aqui. De filha. Só que o problema da identidade, sabe onde está? Na paternidade. E eu vou te provar na Bíblia, ok? Eu olhava aquilo e falei, gente, uma mulher sabe que ela é filha. Efésios 1:3 está dizendo, eu te adotei e te fiz filha. Eu te incluí na família. Então, o problema não é ela não saber que é filha. Ela sabe, ela não sabe agir como filha. Ela sabe que ela é filha, mas ela não vive a filiação. Ela vive como escrava, comendo migalhas no chão. Ela não sabe sentar na mesa. Eu falei, tem algo aí. E o que eu entendi, Tatiane, que eu falo muito nesse livro, eu falo sobre missão, chamado, dons, talentos, fruto, eu falo sobre postura. Então, é exercício, é um livro que eu falo e depois ela pratica. Eu achei massa. Eu falei, Deus, como é que eu chego nisso? E Deus falou, o problema é paternidade. Porque Pedro vai ser abordado por Jesus. Jesus vai falar, Pedro, o que esse povo está dizendo que eu sou? Quem que eles dizem que eu sou? E aí Pedro vai começar a falar, né? O que o povo estava dizendo. Mas de repente, Jesus vai apontar para Pedro e fala, e você, Pedro? Só que era Simão. Simão, o que é? Quem você acha que eu sou, Simão? E aí ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, e ele vai dizer, tu não és Simão, tu és Pedro. Sobre a tua vida, que é rocha, eu fundamentarei a minha igreja. Ali, quando Pedro conheceu a paternidade, entendeu quem Cristo era, ele foi revelado, não como Simão, mas como Pedro. Pedro era propósito. Pedro era o chamado. Então, ele sabia que ele ia ser igreja. Então, quando você sabe o que você nasceu para ser, você enfrenta qualquer como. Então, o problema que nós enfrentamos hoje, eu vou parar porque eu não sei como fazer isso. O problema é que você não sabe quem você é, a identidade, porque você não reconhece você em Deus. E aí eu trouxe, sabe, essa palavra nesse livro. Mas você trouxe essa clareza de paternidade para elas no processo de beleza, do Deus Pai, e aí você fez alguma relação com a paternidade do pai fisiológico também ou não? Eu não quis entrar na psicologia, não. Eu não quis, eu fiz assim, hoje nós temos uma trava de paternidade, né? Sobre pegar esse pai biológico muitas vezes e condicionar esse Deus, né? Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu atendi uma pessoa, um homem. Sim. E aí ele muito angustiado, muito ansioso, né? E aí as pessoas geralmente chegam na psicoterapia com um processo que elas acham que o problema é aquele e falam, tá bom. Fica enrolando é outro, né? Até que, em algumas sessões, eu acho que eu sou muito o pai dela. Eu falei, agora a gente... Agora nós achamos. Agora a gente começou, vai. Também nem Começa sei hoje. se é, mas por que eu tô te falando isso? Porque o marido, falou assim, Leandro, tá muito difícil a relação, porque os pais são separados e o pai dela é muito ausente, e aí ela casou comigo, e aí como foi a fala dele? Eu me sinto o pai dela, às vezes eu cobro muita coisa e garotinho, por que eu tô te falando do pai? Ela casou com o pai, né? Exato. Ela casou com o pai. Aí vira uma bagunça da hierarquia, principalmente... Isso hoje é muito, né? Aí, você tá indo pra cama com a sua filha? Ou na cabeça dela? Pô, loucura. Indo pra cama com... por isso que eu falei... Não, eu entrei só na identidade. Mas você entendeu por que eu te perguntei, claro, né? Eu entrei na paternidade, na consciência da nossa origem. Porque entende que tudo que acontece no natural aqui é passível de
reprogramação, Sim. neuroplasticidade Sim. cerebral, né? Sim. No nosso cérebro faz Uhum. isso. Pega trauma, dores e Não, vai e esse charqueando, exercício que eu já vi tirando. alguns que você colocou, ajuda nisso. É. Por mais que você foi pro lado, quando fala da Uhum. paternidade, da Mas é espiritualidade. Deus. Mas isso aqui você ajuda ela. Encontra o seu propósito. Isso. E eu não encontro o meu propósito fora de Deus, porque eu nasci a partir. Ele me gerou. Eu fui escrita nessa história em Deus, o coração de Deus. Eu nasci no coração de Deus. Então eu só me encontro quando eu me encontro com Deus. Uhum. E aí é óbvio, né, que esse livro, embora seja um chamado de liderança, e eu falo muito para algumas mulheres que estão no corporativo, eu preciso fazer ela voltar para a origem. E essa origem é essa paternidade, né, esse eterno. Então aí nasceu o livro. Esse livro hoje é uma formação. Então, eu formo mulheres. Que é o que eu falei, que eu abri aqui. Isso, que é a formação chamadas. Entendi. E essa formação, ela é fechada, né? Eu abro e fecho, eu formo essas mulheres em 6 meses. E aí eu entro em todos, porque é um acróstico. Eu gosto do acróstico. Então, cada parte desse livro, ele é, né? Cada letra, ele é uma... 6 meses você fica com elas? Fico 6 meses. Eu com não vou elas. falar, se você tá assistindo, tá de graça. De graça. 6 meses? 6 meses. Tá de graça. Então, não acredito nisso, gente. Elas ficam... Você é abençoada mesmo, você tá abençoando elas aqui, ó. É um... Gente, tá lá, ó, onde que eu tô vendo, tá? É lá no Instagram da Uhum. Carla. Aí você vai lá na bio, no link, e você já cai direto aqui, na página. Que é isso que ela tá explicando. De graça. Eu entrei de curioso. Falei, eu imaginei, eu não vou falar porque você vai ter que entrar lá e ver. Eu achei que era, no mínimo, 4 vezes mais que isso aqui. Sim, imagino. Eu sei que sim. Eu sei que sim. Carla. E aí, ó, eu falo sobre capacitar para liderar, habilitar para romper, ativar os dons e talentos, manifestar a filiação, aperfeiçoar o seu chamado. E o seu chamado é o seu, o meu é o meu. Sim, sim. Desenvolver competências, porque muitas delas, que é o chá mesmo, na psicologia. E Aí eu entro na Não. competência, habilidade, Eu atitude. sei, mas por isso que eu falo, ó, no meu livro eu tenho um capítulo que eu falo de autoestima. Isso que você acabou de falar, pô, o que você vai fazer? É um dos pilares que na psicologia a gente fala. A autoestima você tem que ter o quê? Amor próprio, rede de apoio e profissão, trabalho, produtividade, dá o nome que quiser. É exatamente isso que você está explicando. Isso aqui você leva a pessoa, eu não sei o que eu faço da minha vida. Se a pessoa ler seu livro, Só ler. Ô, Carla, Eu fiz um livro muito claro. Aí eu falo ampliar a visão do reino e sustentar o poder de Deus. Por que isso? Porque tem muita gente que tem dom, mas não sustenta o dom no caráter. Tem muita gente Só explica isso aí. que roda, fala em línguas estranhas, mas não segura a língua na fofoca, na mentira, na falsidade. Então não adianta você ter dom se você não tem caráter. Não adianta você ter dons espirituais se a sua vida natural não comporta o poder de Deus. Para carregar o poder de Deus não é para poucos, não é para menino, né? Eu brinco. É para gente maduro, é para poucas pessoas, são para que decide. Né? Então eu vejo muita coisa linda, eu vejo muito movimento, Leandro, mas eu vejo 0 fundamento. E a gente não sustenta o movimento sem fundamento. A gente nunca construiu a gente não constrói uma casa de cima para baixo. A gente constrói uma casa com fundamento, de baixo para cima. E às vezes ela vai demorar. A árvore começa pelas raízes, né? E tem árvore que vai crescer mais para baixo do que para cima até crescer. Nossa. O cedro do Líbano. É muito bom. O cedro do Líbano é assim? É. A cada 1 centímetro para cima, 5 para baixo. E é uma das árvores consideradas mais fortes e altas. Então, você quer crescer? Quanto você desceu? Se você não desceu, se você não fundamentou, você vai cair. Agora eu entendi. Então, o livro tem essa a profundidade dele é para esse lugar. E eu tinha um livro escrito, pronto, na mão. Quando eu fui rodar na gráfica, o Espírito Santo, e era o nome da conferência que eu fiz esse ano. Okay. E Deus falou, não é esse livro. Eu estou chamando mulheres como um exército nesse tempo para se posicionarem e para enfrentarem. Enfrentamento. Eu falo que eu sou uma corajosa morrendo de medo. Hoje eu vim para cá pensando, Deus, o que é? Né? Eu vim conversando com Deus, eu falei, Deus, eu não conheço o Leandro, não sei de onde que era, você sabe que eu não tive nem tempo de fazer muitas coisas, mas eu senti no meu coração quando você me chamou.
né? Eu digo muitos não. Para falar a verdade, esse ano... Por isso que eu achei disse muitos muito assim, nãos. eu falei, cara, é por isso que eu agradeço ele demais. Quando Não, você é pode ter Ludmilla? certeza que é ele mesmo. É Ludmilla, né? A Ludmilla. nossa amiga lá, a assessora da Carla. E aí, ela, não, Leandro, a gente conseguiu aqui, mas vai ser assim. Eu falei assim, Ludmilla, fique em paz, a hora que ela quiser. Tempo e modo de Leandro, mas Deus. vamos falar de quê? Ó, aí eu Que expliquei ela pra quiser. ela, mas eu falei isso pra ela. Eu falei assim, ó, eu falei quem eu sou, né? Porque tem um sentido, né? Levar essa mensagem de paz, da pessoa ficar mais tranquila. Como eu também fui do mercado corporativo, liderança, né? Posicionamento, corpo, alma. Eu falo pros convidados que eu sou cristão, né? Sim. Pô, a pessoa vem aqui e não é? Tá. Eu nem sei se alguém veio que ainda não é, mas eu já falo meu posicionamento, né? Mas não é sobre isso, mas que é o que eu acredito. E aí ela falou, nossa, então ela vai falar disso. Falou, fique em paz. Ela queria vai 2 dar tudo horas, né? certo. Obrigada, viu, Ludmilla? Ela falou 2 horas. Eu falei, não, não é Ela tá 2 horas. acostumada, né? É 1 hora. Eu sei que tem, mas eu vou trazer ela de novo. Ela, então tudo bem. Eu falei, não, vai ser 1 hora. Mas é isso. Então, assim... É que você estava terminando. Aí ele falou, não, é esse livro, é esse aqui então que eu tô chamando as chamei. mulheres. Aí eu publiquei esse livro. É um livro que realmente mexeu com a minha estrutura enquanto escrevia. Chorei muito, né? Eu repensei em alguns posicionamentos. Eu olhei para dentro de mim, né? Porque não é... Quando você dá só fazendo... Esses insights, assim. Como que é o Aldo na parada? Só para eu... Na verdade, meu marido é mestre. Ele Mestre não de é quê? mestre, ele ensina. Ele não é um pastor de igreja. Ele não é microfone. Você nunca vai ver. Ele não tem Instagram. Ele não tem um Facebook. Ele não tem um YouTube. Tá sério? 0. Que maravilhoso. Ele é profeta. Ele é muito livre. Escondido. Ele é o homem mais livre que tem. Ele ama falar de Jesus, ensinar. Hoje ele trabalha nesse mundo mais corporativo, né? Mas assim, eu sou porque ele é. Né? Então, ele está em todas as minhas viagens, ele está comigo e eu não viajo sozinha. Então, falar, você quer me levar? Meu marido tem que ir comigo. Mas seu marido faz o quê? Ele faz tudo, só você não está vendo. Não é sobre o que você vê, é sobre o que eu sei. Então, vai para Texas, vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra. Meu marido tem que ir. Não vou, não posso ir. Então, não tem propósito. Porque eu não acredito, Carla, não tenho esse chamado para caminhar sem ele, entende? Já caminhei 2 anos, até o dia que Deus falou assim, acabou. Quando acabou, eu falei, acabou meu chamado, ninguém mais vai me chamar para pregar em igreja nenhuma, eu não viajo mais. Então, é aqui, Goiânia. Muito pelo contrário, né? Mas, assim, o que eu queria trazer para o seu público, né? É que liderar não é sobre cargo. E eu amo quando Esther 4,14 tem uma frase dela que é, quem sabe, não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Só que a gente pensa assim, né? Uau, eu quero ser rainha. Só que a coroa estava na cabeça dela, mas ela só se tornou rainha quando ela decidiu morrer pelo povo. Porque ela vai dizer a frase ícone, se morrer, morri. Então entende que não era sobre cargo? Era servir, né? Era encargo. Que eu tô falando, tem um preço. Claro que tem. Mas é um preço bem barato. Uhum. Barato assim, né? Depende, talvez aquele valor que você colocou, mas você está servindo. Porque quando eu abri de propósito para eu ver, deixa eu ver aqui. É encargo. Você está servindo mais do que... Poderia ser 30 mil? Claro. Não, eu não vou nem falar o que eu achei que era. Eu estou dizendo, poderia, claro. A entrega das minhas alunas sabem. Eu entendi. Porque eu decidi estar nele. Entendi. E eu falo que o resto é com ele. O meu é posicionar, o dele é me impulsionar. Então, o impulso vem do Espírito. Não adianta quem sopra o nome. Por isso que eu te perguntei, como que você chegou até mim? Deus soprou. Parece que é uma coincidência. Do nada. Parece que é a Fêmea, parece que é a Andréia. Andréia, querida, um beijo. Eu não sei quem foi além, mas entenda, parece que foi. Mas não foi. Foi ele. Ele vai usar a gente. Ele vai te usar. A minha pergunta é, você está pronto? Isso, está preparado? Eu quero ser o mistério dessa geração. Foi para este tempo que eu nasci. Eu nasci nesse lugar, nesse tempo. Quando você tem consciência do propósito, no que você está fazendo ali, ninguém pode tirar isso de você.
Não é sobre opinião, elogio, crítica, né? É sobre saber. E eu sei, tá aqui dentro. E pronto. Não, tudo que você fala, porque tem coerência. Porque eu nem sei se é uma palavra negativa, tá? Mas eu tô te stalkeando positivamente desde quando eu te conheci. Tudo que você fala é o que você vive e que você mostra mesmo. Essa coerência que dá o alicerce que você falou, né? É de baixo pra cima. É de baixo É pela pra cima. raiz, né? Fácil, gente, não é. Não, né? não é. Porque É muita renúncia. a gente está imperfeito, né? Eu falo que é o perfeito no imperfeito. É uma desconstrução. Muitas vezes eu tenho que voltar para trás, né? Voltar para trás, tem horas que eu tenho que ir para trás, tem hora que Deus me esconde, tem hora que Deus fala, me entrega, acaba com isso não quero mais. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade de ouvir, né? E é isso. Total. Não, mas é isso não, calma. Tem o nosso curso lá do que eu coloquei aqui a memória, como chama? Gente, eu não anotei, tá vendo? Do síndrome do impostor, como que é o nome do curso? Síndrome da impostora. Mas o nome do curso é esse? Então, no mercado, não é só mercado corporativo, muito na psicologia a gente trata, né, da síndrome do impostor. A gente fala muito sobre o impostor na psicologia, né? Então, por isso que quando eu vi isso, você falando, eu falei, opa, o que fica é invisível, né? Mas um invasor. Como que você coloca isso no curso? Como que a queixa dela para você qual que é? E onde que você pode... Tem o curso, mas onde que você pode direcionar ela hoje? Quem tá, a mulher ou o homem que tá te assistindo? Gente, acontece isso e como que você sai fora disso para dar um alívio? Não, eu posso. Primeiro acreditar nele porque nós somos possíveis, né? O maior impostor hoje, você sabe qual é? Eu não tenho tempo. Tudo eu não tenho tempo. Não tenho tempo para malhar, não tenho tempo não tenho tempo. Para ler a Bíblia, não tenho tempo para isso. Para ir à igreja, para fazer o curso da Carla. Se eu perguntar alguma coisa, vai falar assim, nossa, eu queria tanto, mas eu não tenho tempo. Então, a minha especialidade na área corporativa era sobre gestão de tempo e mercado de trabalho. Então, se a gente não gere o tempo. Eu não posso gerir uma coisa que todo mundo tem de forma igualitária. Eu só tenho 24 horas. Você tem mais? Se você tiver, você me empresta? Eu posso te pedir emprestado? Posso pedir no banco? Posso devolver? Eu e você temos 24 horas. Mas por que eu faço mais que você? Porque é um impostor. É só você indo para o curso saber. Existe um impostor. Entendi. Existe um ladrão, um sabotador. Entendeu? Existe algo que está nos roubando de nós. Vou te dar um exemplo. A gente não consegue mais estar 100%. Eu estou aqui pensando, eu estou aqui no celular, eu estou aqui escrevendo, eu estou aqui olhando um filme. Entendi. Então, existe algo que tem nos roubado deste tempo. Essa é a geração. Roubado e trazendo até aquela pressão que você falou no começo, que parece que, não Deus, mas parece que nós estamos aqui, mas eu tenho que resolver uma questão do meu filho, da minha esposa, do meu amigo, você da falou, empresa. Você pôs aqui, eu falei, fica em paz, aqui sou eu com você. E se eu não responder, a pessoa, e responder naquele segundo, a pessoa ainda acha ruim, e parece que você tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo. E não estou aqui com você. Eu não estou em nada. Se eu não estou aqui, eu não estou lá. Você divida. Pô, estudei, mas aqui eu peguei, eu não sei se você está assistindo, você fez igual eu, mas eu já peguei, não é com todos que eu trago papel e caneta, mas com você, ela vai falar umas coisas que eu não posso, eu vou assistir depois, mas esse momento, isso aqui, cara, eu vou levar pra minha vida, deixa eu ver o que a Carla vai passar. O cérebro precisa, né? E eu preciso, senão, e eu tô aqui, né, a gente tá deixando de ter essa, como que é, o presenteísmo, né, que é rouba. É um primeiro passo da cura da ansiedade, né? Sabe o que aconteceu? Rapidinho, só para contar aqui para você, rápido. Um dia eu cheguei do trabalho, meu marido gosta muito de uma Netflix, de uma série, sentei com uma série, tava lá com ele. De repente eu dormi. Quando eu acordei, ele estava olhando para mim. Eu achei lindo. E aí ele falou, amor, eu não quero o que sobra. Eu quero o inteiro. Porque eu dei para ele o fim. Depois de tudo, eu estava lá. Peguei. Eu estava com o corpo, eu estava deitada, eu estava assistindo a série, estava tudo bem, gente. Mas eu não estava lá. Entende? Ele falou, eu te quero em parte. Eu não quero o resto. Eu não quero o que sobrou. Eu quero você bem. Eu quero você comigo. Eu quero a gente rindo. Ele é o meu
sabe? Ele é que é a minha espada. Mas é isso. Será que seu filho tem você inteiro? Será que a sua vida está passando inteira? Ou ela está fatiada pela metade? Você nunca faz nada inteiro. Tudo está dividido entre meu pensamento, a minha emoção, meu sentimento, o que eu tenho que fazer, meu chefe, minha condição. Então, esse é o impostor da geração. É a síndrome do impostor. Eu estou aqui, mas não estou. Entende? Eu estou dando Mas nada. aí lá no curso você mostra o quê? Eu falo sobre isso. Eu falo sobre essa... Como ela tirar essas amarras. Como as amarras, quais são os como impostores. Como ela organizar essa produtividade dela no 100%. dia. Gestão emocional atrelada a tempo. A Muito tarefas, bom, cara, a importância, a urgência, a Ela delegações. tem que entrar no IEM ou... Não, ele está no link da minha bio, né? Ele está lá no link da minha bio. Então, tem vários meus cursos, né? Volta e meia eu coloco um, eu sobo um, desço outro, certo. Porque eu creio que nessa parte aí, né? Tá. Que nós estamos vivendo, cabe para cada coisa. Mas é isso, gente. Eu espero ter... Não, você não falou nem metade. Deixado mas aqui hoje alguma é só coisa para você. Você tem algum recado, como você falou que você estava conversando com ele, então um recado para elas e para eles, né? Que é lógico que eu vou fazer isso aqui. Eu deixei aqui. Um recado, então, para quem tá assistindo a gente, por favor. Vou deixar um recado, que é Provérbios 25, 28, para a gente pensar. Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode segurar o seu espírito, que não contém a tua alma, que não sabe lidar com o autogoverno emocional, que não sabe gerir as suas relações, que não sabe cuidar do seu espiritual. Então, a gente precisa construir muros seguros, muros que não dê acesso para quem não pode ter acesso, que não entrega, não adianta você construir muro, colocar portais e entregar a chave para quem não deve, né? Então, eu queria deixar que liderança começa no governo de si mesmo, né? Foi para isso que você me chamou. Então, exatamente. O que é liderar? Liderar começa em governar. Você, porque não tem como você governar qualquer outra coisa se você não governasse o seu coração. Né? Então, é isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Você que ficou até aqui, acho que você gostou, porque eu adorei. Quem se conhece, cresce. Hoje foi um salto, né, no nosso podcast com a Carla, a abençoada. Inscreva no canal, faz um like, mas principalmente, gente, eu vou falar porque isso é muito importante. Comenta. Né? Comenta lá, porque o YouTube, né, nos podcasts, ele precisa de inscrição, de like. Os comentários ajudam para levar a mensagem para outras pessoas, né? Essa mensagem aqui ela foi muito gratificante para todos nós. Mulher, homem, menino, menina, não interessa. Se foi relevante, então... Pronto, escreve obrigado. E comenta. Valeu, um abraço. Tchau, gente, muito obrigada.